Conseguem-me todos ver e ouvir? Ah, não se ouve. Ok, pronto. Vejam lá. Conseguem-me ver? Conseguem-me ouvir agora? Agora? Ótimo, pronto, perfeito. Ótimo, perfeito. Então, bem-vindos a mais um webinar. Um webinar específico para Environment Art, ou seja, seria uma continuação de todos os webinars que eu dei sobre desenho de cenários, né? Todos aqueles que fizemos nesta série foi sempre abordando temas de perspectiva, criação de thumbnails, criação de blockouts e isso tudo. Eu queria fazer agora algo um bocadinho diferente. Queria fazer uma espécie de batota que é utilizar 3D ou um blockout 3D para fazer um desenho. Nós, para o projeto que estamos a fazer, eu e o Pedro Silva, para o projeto que estamos a fazer em conjunto, necessitamos de fazer também alguns concept arts para termos as coisas definidas, a imagem definida, o tempo definido, o sol, se há nuvens, como é que as nuvens são, isso tudo. Eu preciso ter concept art para o Pedro também se poder orientar visualmente no que há de criar no curso. Portanto, eu queria aproveitar este webinar também para mostrar um caso prático, um exemplo prático deste tipo de trabalho. Então, ao mesmo tempo, queria utilizar 3D como batota para fazer uma base do nosso desenho. Ou seja, vamos desenhar, o produto final será um desenho, mas em vez de fazer perspectiva ou um thumbnail ou assim, quero utilizar 3D para ter uma base só. Então, eu queria utilizar à mesma uma parte qualquer, um elemento qualquer do península que nós estamos a fazer, não é? Não vou abrir o modelo 3D que já fizemos, ou seja, quero fazer do nada, porque isto é uma coisa separada, não vou modelar por cima do que eu tenho, simulando então como é que seria se não tivéssemos nada em 3D, e queria fazer algo como, se calhar, por exemplo, uma azenha ou um moinho de água, para enriquecer então aqui o nosso cenário. Especificamente, um moinho de água é uma coisa que obedece, lá está, às leis da física, né? O que é um moinho de água? É basicamente um local que recebe a força natural da água, algo que está mais acima, a água que está mais acima, que está a cair, ou seja, a utilização de uma cascata para redirecionar um bocadinho da água e utilizar essa força para fazer uma roda rodar, e essa roda depois com um eixo ligado a uma mó ou outra coisa qualquer que está a desfazer o trigo ou outro cereal qualquer ou outra coisa qualquer. Portanto, não interessa necessariamente o produto, não interessa a função da roda, interessa é a imagem e o facto da imagem ser realista, ou seja, temos que ter algo por cima da água e depois a água por cima, a roda e depois se calhar também o próprio edifício em si. Portanto, eu queria ver algumas imagens de referência, portanto eu no PureRef que estava a criar tenho aqui as partes de cenário, as partes de personagem, se calhar coloco aqui nesta parte de cima. Aqui já tenho também uma ponte. Queria colocar se calhar algo aqui mais em cima, um bocadinho mais específico. Portanto, vou arrastar esta imagem daqui para aqui. Arrasto e depois Alt Tab para aqui. Alt Tab ou Command Tab se estiverem no Mac. Para arrastar para dentro do PureRef e o PureRef assume logo a imagem. Ou então utilizam um print screen e fazem um corte. Então o que é que eu quero? Eu quero coisas que eu nunca imaginaria, como por exemplo, algo deste género, que é uma casa que depois tem um muro aqui que está mais abaixo e depois um buraco aqui e depois outro muro aqui. Algo deste género eu nunca imaginaria desenhando. Teria que ver uma imagem, não é? Portanto, neste caso específico, a imagem de referência é importantíssima para eu me orientar, não é? No desenho que quero fazer. Depois, o facto de haver também arbustos no meio da água também é interessante e que a água está a cair assim. Poderei não utilizar isto, mas pelo menos tenho o sentimento. E a mesma coisa que isto, reparem que aqui neste caso específico parece que as coisas estão feitas por degraus. Está aqui um degrau grande, outro degrau aqui e a relva só se vê em cima.
ok? Portanto, estes pormenores, e depois uma árvore aqui, no meio do nada, estes pormenores eu nunca inventaria sem olhar para esta imagem, ok? Só arranjar mais uma ou duas imagens. Eu coloquei aqui moinho de água Alentejo, ou posso colocar aqui, por exemplo, azanha. Tem aqui outro exemplo. A imagem que eu arranjei foi esta. Pedras aqui é interessante também. Portanto, o que é que eu quero fazer em 3D? Quero fazer uma composição rápida para poder trazer a imagem um bocadinho mais realista. Fazer a imagem um bocadinho mais realista. Isto aqui ajuda-me também a perceber como é que é a azanha em si. E depois coloco esta imagem no meu segundo monitor, ou mesmo por cima do Blender, e começo a trabalhar. Neste caso específico vou utilizar o Blender novamente porque é o que faz sentido neste cenário e neste projeto. Vamos então aqui abrir o Blender. E eu não vou preocupar com escalas, com nada. Aquilo que eu quero fazer é apenas mover quadrados e cubos, quadrados e círculos, e depois, mais tarde, se calhar consigo dar uns toques ou outros aqui no Grease Pencil ou no Photoshop. Ok, então, eu quero... vou apagar esta luz, que não preciso da luz. Vou aproveitar, se calhar, a câmara. E a câmara que eu vou fazer... Ou seja, quando começamos um projeto no Blender, temos sempre uma câmara, uma luz e um cubo. A câmara, eu quero colocá-la, se calhar, a 0. Vamos selecionar a câmara como deve ser. Quero colocar isto tudo a zeros de rotação. E quero rodá-la para cima. Ou seja, com o Ctrl faço aqui uma rotação a 90 graus, ou clico aqui em 90 graus, coloco isto a zeros também, 0, 0, 0, 0, G, Y, e fico a olhar para a minha imagem assim, ou seja, a imagem vai estar aqui neste ponto de vista aqui, quer dizer que eu vou começar a definir mais ou menos o sítio onde ela vai ficar. Ou seja, vamos chegar aqui e vamos ligar isto aqui, que eu não preciso de ver esta janela aqui, também não preciso de ver esta aqui. Vou clicar na tecla 0 do numpad para poder ver a janela aqui da câmara. Vou colocar a câmara um bocadinho mais abaixo e vou, com este cubo, vou rodar o cubo e duplicar o cubo para poder ter como é que se chama? Uma base do meu cenário. Então, quero fazer um rio, né? Onde é que está o PureRef? Está aqui. Quero fazer uma espécie de rio. Quero fazer um rio que está a ver assim a meio, ou seja, aqui quero ter a parte do rio, quer dizer que vamos fazer uma fita ou um plano para definir onde é que está a água. Ok, um plano aqui. Quero fazer o plano esticado. Neste caso específico vamos colocar aqui o plano assim a vir se calhar aqui um bocadinho de lado. Posso até fazer aqui umas curvas, nada de mais. Se tiverem com alguma dificuldade em perceber alguma ferramenta, digam, por favor, também, porque é com este tipo de coisas, a fazer este tipo de coisas, que depois vocês veem como é que o tutor fez isso, que também se pode ajudar também. Talvez algo assim mais deste género, e depois colocar isto mais para a frente, e desta maneira se calhar tenho aqui uma imagem aqui do rio. Se calhar vou rodar um bocadinho mais para este lado e se calhar um bocadinho mais para este, e reparem que agora tenho aqui uma coisa assim deste género. Deixem-me cá ver, posso tentar fazer esta simulação de que está a cair, né? Água também, embora não sei se isso vá servir para o jogo ou não, porque isso depois se calhar envolve vários passos por parte do Pedro em criar outros tipos de shaders, e se calhar para o Unity isso pode ser trabalho mais para ele, mas vamos ver, porque acho que faz sentido aqui. Vamos ver se faz sentido ou não, vamos tentar. Então o que é que eu faço? Eu clico isto, arrasto aqui isto, seleciono estes dois
planos e coloco-os um bocadinho para baixo. Quer dizer que deste modo tem aqui uma cascata, mesmo à nossa frente. Aqui se calhar podemos ter terra, pedrinhas e terras e outras coisas assim. Vamos experimentar pôr cubos. Agora, ou seja, temos aqui a base e agora vamos tentar pôr cubos. Shift D e vamos tentar pôr cubos a preencher os espaços. Como é que eu hei de mostrar isso? Preencher os espaços assim. Assim, aqui. Assim. Eu não vou preocupar com esta parte que não se vê. Vou fazer outra vez Shift D. E vou fazer R para rodar. Eu vou clicar neste outro e vou fazer R para rodar. E agora tenho estas duas fitas aqui. Vou fazer Shift D outra vez e vou mover. E vou rodar até ter uma forma com ritmo, ou seja, uma forma com interesse visual. Deixa-me cá mostrar. Global, isto não está global, está global, ou seja, vou rodar assim. Esta aqui se calhar está alta demais, então vamos trazê-la cá mais para baixo. Esta aqui se calhar mais para cima e rodar assim um bocadinho. Trazê-la mais para baixo. Esta aqui trazê-la mais para baixo aqui. Rodar assim um bocadinho, que ela não precisa de estar assim. Ok. Esta aqui não faz sentido, tenho que a trazer mais para aqui. Aqui se calhar ela nem se vê aqui, mas pronto, eu vou trazê-la mais para trás. Se ela não se vê, eu vou trazê-la mais para trás. Ok. E agora o que eu quero é simular estas escadinhas que estão aqui, estas partes que estão aqui. Então, quero fazer isso rodando e duplicando, neste caso Shift D, e rodando outra vez, trazendo um bocadinho mais para trás, fazendo scale, se calhar. Um scale não uniforme, ou seja, movê-lo assim, movê-lo assim, movê-lo assim. Pego nestas duas outra vez, faço Shift D, que é a duplicação, coloco-o aqui. Este aqui rodo mais um bocadinho, anda um bocadinho mais para baixo. Basicamente eu estou a definir a perspectiva automaticamente, quer dizer que eu não preciso de me preocupar com o desenho de perspectiva se já estou a fazer isto, né? Algo assim aqui, desta maneira. A rodar, se calhar outro. E a rodar agora deste lado aqui. E agora, será que eu preciso mais deste lado? Se calhar não preciso mais deste lado. E agora, quero definir se calhar a casa, onde é que ela fica? Antes de mais, quero se calhar começar já a definir alguns materiais. Para isso, eu vou só colocar cores diferentes, nada de mais. Não preciso colocar materiais para isto, é só mesmo porque se eu agora colocar o material aqui, basta fazer New, mudar esta cor e ele vai mudar a cor. Se eu colocar isto aqui assim, nesta vista assim, vai mudar uma cor azulada, só mesmo para definir partes diferentes do modelo. Estes aqui quero que sejam castanhos, algo acastanhado, ou seja, seleciono este e faço como é que eu faço isto? Seleciono este e faço outro material, clico aqui outro material, copio o material e faço uma cor mais escura, talvez castanho, mas eu não preciso de cores, basicamente eu quero é colocar castanho para o mesmo. Vou selecionar estes todos agora, este aqui, este, mais este, mais este
estes todos e deixar este último, que era o que tem o material, Ctrl L e fazer o mesmo material, a mesma coisa aqui deste lado, estes todos, selecionar isto tudo, mais isto e este, colocar os mesmos materiais aqui, só para ter cores diferentes, só para ter alguma informação específica. Alguma informação mais, não queria dizer específica, uma mais rica, queria dar mais informação aqui à imagem. Este quadrado que está aqui está-me a distrair um bocadinho, ou seja, acho que se calhar vamos fazê-lo assim, colocar um bocadinho mais para baixo, este mais para cima e rodá-lo aqui um bocadinho assim neste aspecto assim, ou assim. Estou a rodar aleatoriamente para ver o que é que faz mais sentido. Se calhar assim faz mais sentido e aqui um bocadinho mais abaixo. E agora queria fazer a tal lasanha em si. Este vou-lhe dar um material diferente. Se calhar um bocadinho mais branco e um bocadinho mais cinzento. Não precisam de criar materiais, isto é mesmo só para vocês poderem ver aquilo que eu estou a ver. Ou seja, se vocês estão a fazer isto sozinhos para depois desenhar por cima, não precisam de fazer exatamente isto que eu estou a fazer. Isto é mesmo só para vocês perceberem o que é que eu estou a ver, ok? Só isto. Porque depois a ideia é desenhar por cima, tá bem? Então, este seria a própria lasanha, né? Se calhar trazia um bocadinho mais para a frente. Aqui. Estes elementos que estão aqui, eu se calhar vou duplicá-los, Shift D, e vou trazê-los mais para trás para mostrar um bocadinho mais elevação cá por trás, mesmo que não bata certo aqui, mesmo que pareça que está aqui um buraco enorme, não me interessa, porque o que eu estou a dar em importância é esta parte que está aqui, e é aqui que eu quero fazer o desvio, né? Este desvio que está aqui, esta rampa, é isto que eu quero fazer, e que depois quero fazer a roda aqui também. Ou seja, esta pedra que está aqui está demais, eu vou arrastá-la para aqui. E agora, basta fazer um cilindro, que é uma coisa simples, é um objeto simples. Vou escalá-lo neste sentido e rodá-lo neste, ok? 90 graus. Este cubo está rodado menos 27 graus, este coisa vai ser rodado 27 graus neste sentido. 27. Assim eu consigo colocá-lo encostado aqui. Vou-lhe dar outro material, que é para não haver grande diferença entre para eu poder ver a diferença entre um objeto e outro, basicamente. Vou colocar isto aqui em normal para poder esticar isto assim um bocadinho melhor. Isto vou arrastá-lo um bocadinho mais para a frente. E se calhar falta-me outro lá por trás, porque estou-me a ver que a linha do horizonte vai ser isto e aquilo, quer dizer que falta-me aqui a outra parte lá por trás, então vou subdividir mais, vou copiar mais este e fazer uma escala e depois colocá-lo lá mais abaixo. E agora vou semicerrar os olhos e vou ver aquilo que eu vejo. O que é que eu estou a ver? Estou a ver aqui uns traços aqui, outros aqui, outros aqui. Estou a ver esta parte que está aqui, que está muito parecida com aquela, então se calhar roda só um bocadinho. Que é para ver a diferença entre esta e esta. Ok? Esta parte que está aqui, se calhar trago um bocadinho mais para dentro. Esta parte que está aqui mais para cima. Para ver esta diferença toda, para se notar esta diferença. Aqui este eu coloco se calhar mais para fora, mais para fora, ou se calhar tiro completamente e coloco-o aqui. E aqui já dá esta mancha aqui diferente. Portanto, eu estou a fazer pequenos acidentes felizes. Aquilo que o Bob Ross chama de happy accidents, que é mover as coisas até ver que uma coisa faz sentido a outra. Depois, eu queria que vocês não ficassem preocupados com isto, porque isto pode ser feito no Maya, pode ser feito no Blender, pode ser feito num programa qualquer de 3D, SketchUp, um programa que sirva para criar coisas rapidamente,
para se poderem organizar. Neste caso específico, eu estou a utilizar o Blender porque o Blender, sobretudo na versão 2.9 ou 2.91, tem uma ferramenta ótima para a criação de modelos e primitivas rápidas, que é este botão que está aqui por baixo em Object Mode, que vos permite criar cubos muito rapidamente. Então, se eu quiser criar um cubo aqui, posso criar este cubo aqui, vou-lhe dar um material mais escuro e já temos aqui uma janela, que é esta janela. Posso pôr outra aqui deste lado. Já foi grande demais, então o que é que eu posso fazer? Posso voltar atrás e posso fazer scale dela. E posso voltar a pô-la um bocadinho mais para dentro. Clico nesta, Shift, clico nesta, Ctrl L para ir buscar o material. E agora, de repente, eu já tenho a perspectiva criada. Basicamente é isto. Agora falta-me se calhar mais aqui a outra parte. Eu vou fazer assim, vou duplicar esta parte aqui. Como eu sei que ela está alinhada com isto, ou seja, eu tenho o cubo alinhado, se eu vir isto de cima, reparem que isto está completamente desorganizado, não é? Mas está a ser desorganizado para ser visto pela câmara, por este ponto de vista específico. Mas se eu tenho a casa alinhada assim, e depois a roda aqui, e depois outra coisa a vida, a roda cá por cima, eu quero que isto pelo menos esteja alinhado com esta rotação de menos 27 graus. Por que não aproveitar já esta janela que eu tenho aqui e duplicá-la? Fazer Shift D, clico com o botão direito para ela voltar ao mesmo sítio e agora arrasto. E com, por exemplo, este scale universal, fazer isto, 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 e agora rodar assim um bocadinho, olhando para aqui ao mesmo tempo, clica, e mais para trás, porque a água vem daqui, né? A água vem de um ponto mais alto. Aqui não está a vir nada aqui, mas do ponto de vista parece que está a vir esta parte aqui, maior, né? Se eu posso colocá-lo assim. E pronto, basicamente é isto. Esta parte está a fazer aqui um triângulo. Posso fazer sempre um corte aqui em cima. Se eu fizer Ctrl R, clique, e agora clique com o botão direito ou Enter para... clique com o botão direito neste caso específico, Ctrl R, clique, e agora clique com o botão direito para ele ir ao centro, seleciono apenas esta edge do meio, movo para cima e já tenho a forma que eu quero. Agora, eu não quero fazer uma forma específica para que isto fique alinhado numa linha, não. Eu quero, reparem, neste caso é o que está a acontecer. Se eu me cerrar os olhos, o que acontece é esta linha está agarrada àquela. Eu quero isto, mas se calhar quero ou exagerar, de modo a que se veja tudo, ou então haja diferença. Neste caso específico acho que fica melhor assim. E se calhar tenho é que mover este objeto mais para baixo. Para que esta perspectiva se veja. Neste caso específico tenho aqui uma chaminé que eu também posso fazer. Tecla 0. Posso fazer a chaminé à mesma, ou seja, Shift D, arrasto para aqui, arrasto para aqui e arrasto aqui isto assim, assim e depois assim. E posso colocar onde eu quiser, pode estar deste lado, pode estar daquele. E a grande vantagem é que isto já está a criar uma perspectiva. Pronto, por mim, eu não preciso desenhar novamente uma coisa que o programa está a fazer por mim. Agora, acho que a perspectiva está muito fechada, queria abrir um bocadinho mais. Então, para isso eu vou ter que selecionar a câmara, porque neste caso é uma questão de câmara. E qual é que é a grande vantagem? Quando nós fazemos um desenho de perspectiva, estamos logo a bloquear o focal view do nosso objeto, não é? Perdão, do nosso cenário. Quando nós selecionamos a câmara, ou seja, venho aqui, clico na câmara, se eu vier às definições aqui da câmara à direita, selecionar a câmara, agora vamos aqui às definições da câmara, eu vejo que ele tem um focal length de 50 mm. Ok? Se eu vier aqui, se colocar aqui focal length, o que é o focal length? É
isto é um exemplo ótimo aqui, é a quantidade de zoom que nós estamos a fazer e distorção que vemos na imagem. Pelo menos é o que nos interessa aqui, não estamos a dar um webinar de fotografia. O que eu queria mostrar é que se eu colocar 50mm é a simulação do olho humano, ou seja, são as lentes mais comuns, mais baratas que se encontram, sobretudo nas câmaras DSLR. Se eu aumentar um bocadinho mais este tamanho aqui, ou seja, se eu fizer 90mm, por exemplo, ele vai fazer zoom. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que afastar a imagem. E ao afastar a imagem, o que é que acontece? A imagem vai ser uma fotografia tirada de longe, quer dizer que as linhas, os pontos de fuga vão estar muito mais afastados. Os pontos de fuga da perspectiva vão estar muito mais afastados um do outro. Se eu diminuir o focal length, ou seja, em vez de 50, coloco, por exemplo, 35, que é também um número comum, 35mm, aqui sim já vou ter que aproximar, e ao aproximar, reparem que a imagem já fica muito mais distorcida. Neste caso específico, os pontos de fuga estão-se a aproximar do centro. Ok? Vamos ver onde é que os pontos de fuga aqui ficariam. Isto seria, por exemplo, aqui a linha do horizonte. Um dos pontos de fuga está aqui, o outro está ali. Quer dizer que um estaria aqui nesta zona, o outro estaria aqui ligeiramente fora do ecrã. Se eu afastasse, ou seja, se eu afastasse, se eu aumentasse o focal length, fazia zoom, teria que afastar a câmera e os pontos de fuga estariam muito mais fora. Não é? E pronto, então, o que é que eu quero? Eu quero ver qual é que é o focal length que mais me interessa. Neste caso específico, se calhar é algo como 50, parecia-me bem, mas vamos experimentar, por exemplo, 80mm e aproximar um bocadinho. (80 não, se calhar um bocadinho menos, se calhar 60, ou 70, ou 65, e agora aproximar um bocadinho. E agora se calhar colocar mais Shift D, colocar mais uma parte aqui e mais outra aqui, com uma rotaçãozinha, que é para não se ver esta parte aqui por dentro, assim. Ou seja, não me interessa aquele buraco que está ali, interessa-me é a imagem em si. Selecionar este mais este mais este mais este, Shift D e arrastá-los um bocadinho mais para cá e rodá-los ligeiramente para haver muito mais informação visual e ritmo na imagem. Ok. Este se calhar muito mais assim. Ups. Assim aqui. Este já nem se vê. Mas pronto, agora é uma questão de ser picuinhas e de mexer e de brincar e de perceberem como é que está então aqui o vosso cenário. Neste caso específico eu se calhar quero diminuir este ou baixar este, assim desta maneira. Este aqui se calhar um bocadinho mais para dentro. A casa se calhar está grande demais e a casa está exatamente à direita. Então, é neste caso específico eu quero também mover um bocadinho a nossa composição. Então, posso sempre mover a câmera e mover a câmera tal como movo os objetos. Coloco isto numa perspectiva de frente e movo ligeiramente a câmera para tentar fazer uma composição interessante. Posso também rodar a câmera. Posso também rodar aqui a câmera. Ou posso também fazer uma batota que é mover aqui a câmera como se fosse uma perspectiva deste género. Então venho aqui, tecla N aqui, para isso tenho que fazer aqui View, fazer o lock da câmera para a minha vista e agora já sim já posso mover a câmera como se fosse um objeto, e agora já posso fazer isto. Eu gosto particularmente de uma perspectiva assim que me permita ver pouca água aqui e depois muita água deste lado, quer dizer que se calhar eu até podia mover esta face aqui um bocadinho mais para a frente, de modo a termos mais água aqui, a mesma coisa deste lado.
Ok. E pronto. Agora, o que é que eu quero fazer? Quero colocar um fundo azul. Esse fundo azul posso fazer o que eu quiser. Posso pôr um fundo... como é que eu faço um fundo? Posso fazer um fundo pelo World, através de um HDR, uma coisa assim, porque vamos pintar isto por cima depois no Photoshop, não é muito importante. Mas para ser uma coisa fácil e rápida, eu se calhar vou fazer assim um simples plano e vou colocar o plano para cima. Ou seja, tecla S, grande, vamos rodá-lo assim, 90 graus. Tecla G. Agora vou fazer uma coisa muito específica. Vou fazer uma batota, que é, vou fazer um material com um ramp. Ou seja, vou fazer um material, um simples material que é, em vez de ser uma cor, são duas. Então para isso vou fazer add. Eu nunca sei onde é que está. Tenho que fazer Shift A para fazer search. E agora quero fazer um color ramp. E agora aqui nesta cor, eu clico nesta cor, que é preto a branco. Clico nesta cor e escolho um azul escuro. Ou seja, vamos ver a imagem. Onde é que está a imagem? Vai de azul escuro, não. Vai de azul claro até branco. Neste caso as fotografias são todas de cinzento. Vamos arranjar um azul claro e um azul claro e um azul mais escuro. Um bocadinho de saturação. Este está muito escuro. Clico aqui para aumentar um bocadinho a luminosidade disto. Se calhar vou aqui a RGB e escolho isto um bocadinho mais azulado. O valor está aqui bem. Este se calhar já está mais cinzento. Trá-lo um bocadinho cá para o meio, mais para o meio para ser um bocadinho mais claro. Este está muito roxo. Vamos trazê-lo mais para o azul. Mais saturação. E ligo esta cor a esta cor. E não dá para ver porquê. Porque não tenho maneira de colocar a cor nisto. Ou seja, vou ter que fazer um mapeamento disto. Vou desligar isto. Perdão. Vou desligar isto. Este que está aqui. E vou fazer um mapeamento simples a nesta imagem, e este mapeamento vai ser com um scale um bocadinho maior. Ele está a fazer como? Está a fazer na diagonal, e eu quero rodar isto. Então vou ter que o rodar como? Vou ter que rodá-lo assim, movê-lo para cima, ok, e fazer um scale específico para que ele vá para o sítio onde eu quero. Neste caso específico é aqui. Pronto. Este azul está muito clarinho, é um azul diferente aqui também da água. Esta água se calhar merece ser um bocadinho mais verde. E pronto, temos aqui uma base um bocado crua da nossa imagem. Eu acho que podíamos exagerar um bocadinho mais na composição, ou seja, trazê-la um bocadinho mais para trás. Mover isto aqui um bocadinho mais para trás, para ter um bocadinho mais de respiração, para ver mais parte vazia aqui, se calhar algo assim para mostrar que isto é uma encosta à mesma. Assim, esta parte aqui assim. Depois, quanto mais confortáveis vocês estiverem a modelar e a mostrar e a colocar os cubos nos sítios onde vocês querem,
mais fácil depois se torna ajustar pequenas coisas, como colocar uma pedrinha aqui, ali, fazer a base da casa um bocadinho mais realista, Shift D aqui para ter um bocadinho mais de informação visual ali. Aqui já está a fazer aquilo ali, não quero, tenho que fazer um bocadinho mais pequeno aqui. A roda se calhar está muito grande. A roda, exatamente, a roda está muito grande e não estava a parecer realista. Então tenho que colocar um bocadinho mais para aqui, um bocadinho mais para aqui. Portanto, imaginem que eu tinha desenhado isto. Eu tinha desenhado a roda mal e depois percebia, epá, a roda está mal. Neste caso é só mover aqui. Portanto, esta batota para mim é bastante útil, porque se eu me engano, pelo menos posso corrigir facilmente movendo pontos no espaço. É só isso. Agora, se calhar até podia selecionar este, pegava neste e fazia aqui uma continuação da água por baixo. Ok, e pronto, só mais este e vamos então passar ao desenho. Só mais este aqui assim. E agora o que eu vou fazer é pegar nestas partes todas e colocar pedrinhas mais pequeninas. Shift D. E agora S para ficar mais pequenino. G. Trazer mais para cima. Quero fazer pequenos pormenores, pequenos cubinhos, coisas aqui a sair. Ops, movi a câmara de sítio. Vamos lá colocar a câmara onde eu tinha. Depois não se esqueçam de fazer lock da câmara, porque senão depois perdem a informação. Ou seja, agora que temos a câmara exatamente no sítio onde nós queremos, têm que vir à própria câmara, selecionar a câmara e bloquear as suas transformações. Quer dizer que já não podem mexer mais na câmara. Se eu tentar mover e rodar, ela não deixa fazer nada. Okay? E pronto, penso que isto está bom para uma primeira fase de desenho. Vou fazer uma espécie de... Não preciso fazer render, podemos simplesmente fazer um print screen, embora eu possa fazer um render muito rápido, só para eu também, para vocês verem como é que eu faria isto. A câmera não estava bem assim, não? A câmera estava mais assim para cima. Então vamos selecionar, vou desbloquear pelo menos a rotação e vou rodá-la de maneira que se consiga ver um bocadinho melhor esta parte aqui. Acho que era mais assim, pronto, era mais assim. E pronto, então o que é que eu posso fazer? Posso fazer então um render muito rápido disto. Para isso eu venho aqui ao próprio render, coloco isto em Cycles, em GPU, posso colocar isto aqui também em Cycle, isto está com a câmera muito pequenina, posso sempre fazer Film Exposure e aumentar aqui um bocadinho o Exposure. Pois não vai funcionar por causa das sombras que estão aqui, porque não fizemos isto como deve ser, portanto não vale a pena fazer render, basta fazermos então isto aqui em Eevee e só depois tirar uma fotografia e já está. No Eevee é que já não sei onde é que se coloca a luz mais
Color Management, Exposure está aqui, vamos aumentar aqui o Exposure e pronto. Não serviu de nada, posso fazer, não serviu de nada porque eu quero é fazer um F11, perdão, F12. Tenho aqui a imagem, não está nada de especial. Faço então Image, F12, Image, Save, ou Save As. Onde é que nós estamos a trabalhar? Estamos a trabalhar em tutores e vou escrever aqui environment webinar.png, sem compressão, não preciso de compressão, não preciso de alfa nem nada. Save Image, vamos ao Photoshop. Entretanto, se tiverem alguma dúvida, digam-me, por favor, porque eu estou a fazer, a criar e não estou a responder a questões nenhumas. E agora é só arrastar para aqui a imagem. Onde é que está? Tutores, Environment Art. Tenho aqui isto e agora é só criar numa layer nova e pintar por cima com as partes que eu sei que vou precisar, ou seja, vou fazer, vou utilizar um brush. Não tenho aqui neste computador. Vou criar um brush muito rápido, ou seja, vou pegar num brush assim deste género aqui, vou criar num destes brushes, eu vou pegar num destes, como é que se chama? Num destes tipo shapes, que é para fazer só isto aqui, vou achatá-lo se calhar um bocadinho, vou colocar isto em transfer, com o flow em pen pressure, para poder ter esta imagem aqui. Vou tirar aqui o spacing e pronto, agora é só picar esta cor, por exemplo, começar a pintar esta parte, picar esta, começar aqui a escolher outras cores. Posso até utilizar Color Dynamics para mudar ligeiramente o hue e o hue, saturation e até o brightness da cor por cada traço que eu faça. Posso buscar cores bastante diferentes. Eu vou olhar para a imagem que tinha, esta imagem, vejo que tem cores, sombras muito mais definidas e, muito importante, que uma coisa que não definimos é perceber de onde é que vem a luz. Okay? Se a luz vem aqui da direita, vamos definir que a sombra está deste lado. Então, se a luz vem da direita, eu posso sempre voltar ao Blender. Imaginem, o Pedro diz-me, afinal queria que fizessem, ou queria ter esta imagem em sunset, uma imagem assim, uma coisa tipo ao pôr do sol. Aí eu já tinha que pintar a imagem toda de novo. Mas se eu tenho esta base no Blender, basta vir aqui ao Blender, criar uma luz nova. Image Light, Point, crio uma luz nova e não é a Point que eu queria, mas pronto, é uma luz direcional. Podemos sempre vir aqui e colocar aqui em Sun, por exemplo, e posso rodar a luz e de repente tenho sombras, mais ou menos a explicar onde é que as sombras iam ficar. Só o facto de eu ter sombras já consigo perceber que a sombra daquela como é que se chama? Daquela chaminé vem para este lado e é só um rasgo. O sol ainda daria para ver aqui por cima da roda, não é? Portanto, eu posso mover as sombras da maneira como eu quiser, e neste caso específico eu se calhar vou afastar um bocadinho mais para poder rodar e vou desligar a intensidade, não preciso desta intensidade toda. E eu no render eu coloquei a exposure muito alto também, eu quero isto a 1. E se o Pedro disser que se calhar fica melhor algo assim deste género, ou assim mais a vida ali, se calhar já consigo fazer isso, ou então mais deste lado, ou então mesmo uma mudança drástica totalmente do outro lado.
Se calhar assim faz mais sentido. Ok, então deste lado fica iluminado, mas deste não. Portanto, a grande vantagem de fazer um modelo rápido é para podermos perceber de onde é que vem a luz. Se a luz vem deste lado, e se eu quero isto deste lado, eu vou semicerrar os olhos, esta parte fica em sombra, estas partes ficam claras, estas partes ficam escuras. Neste caso específico, estes blocos vão ter que ir mais para a frente, ou seja, aquela batota que eu fiz há bocado não vai servir, vou ter que colocá-los mesmo mais para a frente e vão ficar em sombra. Se calhar colocá-los um bocadinho mais escuros, um bocadinho mais para a frente. Esta parte fica em luz, esta parte não, esta parte fica, algumas partes ficam em luz, outras não, e este plano específico coloco aqui, por exemplo, o emission um bocadinho maior, um bocadinho mais claro, ou seja, esta própria cor vai para a emissão de luz. Quer dizer que este plano não vai ser afetado pela sombra. E posso, se calhar, fazer outro render. Rodar, se calhar, um bocadinho mais a luz. Tirar aqui um bocadinho as sombras, que eu não estou a gostar das sombras. Estas sombras aqui estão estranhas. Então, para tirar as sombras, eu tenho que vir a... Onde é que é? É no... Eu não percebo muito o Eevee, porque eu estou sempre a utilizar o Cycles, nunca utilizo muito o Eevee, que é o renderizador em tempo real do Blender. Como é que eu faço? Tenho que os colocar um bocadinho mais altas aqui. Mas pronto, basicamente basta fazer outra vez render e estamos orientados. Se quiserem, podem sempre fazer uma cópia e colocar outras sombras deste lado para uma luz não tão forte, ou então com outra luz qualquer. Se eu colocar com que esta luz seja um spot, posso fazer com que ela tenha aclare um bocadinho mais esta parte, com um raio um bocadinho maior, perdão, um spot shape um bocadinho maior. E um raio de difusão um bocadinho maior. Mas o spot não funciona bem com o Eevee, portanto vamos fazer como point light e vamos aumentar muito o tamanho da luz para aclarar um bocadinho as sombras. Pronto. Vamos fazer render novamente. Reparem que a imagem fica toda suja, no entanto, vamos pintar por cima, tanto faz também. File Save As. Mais, para termos outra versão da imagem, colocamos aqui a imagem outra vez. Pode ser por cima desta, como quiserem. Neste caso específico, no Photoshop, ao fazer isto, ele cria-nos um Smart Object, não é isso que nós queremos. Portanto, eu vou clicar com o botão direito e faço, com o botão direito aqui e faço Rasterize Layer, ok? E vamos apagar isto, não nos interessa agora. Numa layer nova, agora sim posso sempre picar esta cor e transicionar e pintar aquilo que me interessa, que é, neste caso, se calhar um bocadinho de verde aqui em cima. Se calhar está muito forte, então vamos fazer algo um bocadinho mais escuro. Picar esta cor que está aqui. Escolher uma cor de sombra para a relva. Escolher esta parte aqui um bocadinho mais clara. Esta parte mais escura. E basicamente preencher a nossa cena com... Podemos experimentar texturas, podemos experimentar, por exemplo, vamos experimentar aqui uma textura qualquer. Se utilizar um Mega Pack do Photoshop, podem ir aqui onde diz Classic, vão encontrar muitas texturas de como é que se chama? De pastel, não é pastel, é grafite,
por exemplo, rolos de óleo, rolos de tinta, coisas que ficam mal pintadas, que nos dá imensa textura, podemos tentar utilizar isso. Podemos encontrar isso, por exemplo, em Dry Media, por exemplo. Vamos encontrar aqui em Dry Media, vamos encontrar aqui um Rough Chalk ou um Pastel Party, vamos ver este. Dá-nos aqui este material todo, que nos dá um grão automático. Podemos pegar neste grão aqui e fazer alguns toques. Aqui a mesma coisa, outros aqui. E agora com o tempo é só ir tocando e mostrando a variação nas cores, fazer um blend desta parte que está aqui. Se calhar o brush está muito grande, vamos procurar outro. Quero procurar um brush que me dê também outros happy accidents, que é para não ter que me preocupar muito com a forma que eu estou a tomar, ou seja, as formas que eu estou a criar. Dry Media, se calhar não. Vamos cá ver. Deixem cá ver. Paintbox. No Paintbox temos aqui vários. Bristle Bomb. Este também é interessante. Para criar umas formas aqui um bocadinho mais aleatórias. Posso brincar com outras cores também. Aliás, devo brincar com outras cores. Movendo muito também movendo também no hue, ou seja, na roda, e não só em valor, porque eu quero ter variação nas cores também. Aqui a mesma coisa, deste lado, está em sombra, então não vou desenhar highlights de relva aqui, mas aqui em cima, como está iluminado, vou pegar então na minha cor de relva mais clara. Eu vou fazer se calhar um toquezinho aqui e outro, aqui assim, só para quebrar, só para não haver uma linha reta a direito. Aqui a mesma coisa, a minha relva mais clara, que é mais a tender para o amarelo, vou fazer aqui. A relva mais escura, que é a tender para o azul, vou fazer aqui. E o castanho é o castanho que está aqui. Toques, toques e outros toques. Este não gosto, não estou a gostar desta cor aqui. E depois outra coisa que é engraçada no Photoshop é que nós podemos selecionar uma cor inteira e alterar a cor toda. Portanto, vamos aqui a Layer, Select Color Range e vamos picar esta cor. E agora vamos escolher o alcance que a cor tem, ou seja, vamos escolher esta cor toda, este alcance todo. Ele vai selecionar um bocadinho da casa, eu não quero. Vamos cá também picar com o Shift esta aqui e agora desligar o Fuzziness, que é o alcance da cor. Clico nesta aqui, esta aqui também. Ok, ele vai-me selecionar estas cores todas e agora posso ir com o Ctrl U, que é o Hue and Saturation, e posso aumentar ou diminuir ou trazer isto um bocadinho mais para o verde, aumentar um bocadinho a saturação, ok? E já tenho muito mais informação de cor do que tinha. Não estou, se eu não gosto, ainda não acho que não consegui mudar esta cor. Claro, porque eu estava a fazer isto no layer errado. Estava a achar estranho. Ctrl U e agora sim vamos alterar as cores para uma coisa um bocadinho mais verde, mais saturada ou menos saturada. Como são partes que estão iluminadas, se calhar vou puxar um bocadinho mais pela saturação. E se calhar um bocadinho mais pela saturação e um bocadinho mais amareladas. Parecia muito rosa. Ok. Desenhar a layer certa, claro. Fazer toques. Eu não estou a gostar nada desta cor aqui, não sei porquê. Esta cor está mesmo estranha. Não estou a conseguir selecionar a cor que quero. Então, venho outra vez a Color Range, seleciono esta cor e esta, e esta, e esta, e esta. Ok. Agora Ctrl U. E vamos arranjar uma cor que nos faça sentido. Se calhar tender mais para o castanho.
escolha de luz, neste caso, é uma coisa muito específica. Ok, se eu estou com dúvidas, o truque é ir sempre a imagens de referência. Vamos ver o que é que está aqui. Está uma coisa clara, vamos ver. Se eu fizer assim, print screen, selecionar estas duas cores, se eu fizer copy, eu venho aqui, paste, no Photoshop, paste, e vejo as cores que estão. E agora posso, por exemplo, picar esta cor, tecla X para trocar esta, picar esta. Agora tenho estas duas cores que estão aqui, né? Estas duas cores, eu quero se calhar fazer um noise, por exemplo. Então vou fazer aqui, eu vou a filter, noise e, perdão, noise se calhar não, render e clouds, ou difference clouds. Não é difference clouds, é clouds só. Aqui é filter, render, clouds. E posso agora fazer filter, noise, add noise, ok. E agora coloco isto numa máscara preta e pinto a branco aquilo que eu quero mostrar, que neste caso é esta parte que está aqui. E pronto, agora tenho noise, estou a dar noise gratuito à imagem. Portanto, há muitas maneiras de, ou seja, nas zonas em que eu quero, coloco isto. Posso colocar isto se calhar a multiply. E multiply se calhar até faz mais sentido. Por cima de tudo, se calhar faz mais sentido ainda. E pronto, agora é só pintar de resto com mais atenção. Ou seja, se eu acho que isto está bom, faço merge. Posso até utilizar uma ferramenta que eu não costumo utilizar muito no Photoshop, mas que por causa do Procreate no iPad começo a utilizar cada vez mais, que é o Smudge Tool. E a Smudge Tool com uma destas brushes que nós estamos a falar, ou seja, estamos a fazer, que é com um brush tipo deste género, assim que é com pintinhos, várias pintinhas, posso fazer aqui um scattering, diminuir aqui o spacing e agora mexer isto tudo e ele vai-me fazer aqui um blend meio aleatório das coisas. Posso até fazer uma versão um brush um bocadinho mais violento ainda, em que utiliza, por exemplo, uma brush deste género, faz scattering à mesma, faz uma rotação aleatória com um spacing muito mais pequenino ainda e um scattering não tão grande. E algo deste género pode ser muito mais destrutivo e pode, feito com jeito, com jeitinho, pode destruir até a imagem que eu tenho por baixo, para fazer uma coisa se calhar um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, mais, para não termos para não termos aquelas diferenças basicamente para alisarmos estas arestas, posso utilizar uma ferramenta deste género e depois é só juntar tudo e ir pintando, fazendo merge. Isto cá está grande demais e está forte demais, estou a perder controle da imagem, então vou ter que voltar atrás e agora vou novamente com o brush normal pintar aquilo que eu quero. Então o sol estava daquele lado, então eu não posso deixar de ter sombras deste lado, sombras daquele, pedras deste, ou seja, lembrem-se de que as formas são muito especificamente, se eu quiser fazer uma pedra, por exemplo, aqui, vou fazer com que a sombra esteja deste lado e a pedra esteja deste. Pronto, e agora vou utilizar se calhar outro brush qualquer para ter um bocadinho mais informação. Isto neste caso parece uma coisa específica que não está a funcionar bem, então venho aqui outro e faço outro. E agora o truque é ir à procura de mais texturas ou brushes que façam sentido utilizar.
Ou seja, a ideia é procurar a base e não necessariamente não fazer a imagem de raiz. Pronto, é só isso. Um bocadinho mais branco para fazer aqui outros pormenores aqui. Tons também de verde, porque a água também tem partes verdes. E outra coisa, a água, se olharmos bem, isto é mesmo só também um pormenor. Onde é que está esta imagem? A água, vamos olhar para a água. A água está a refletir o que está aqui por cima, ou seja, a água não é azul. A água é verde com highlights brancos. Ou seja, vamos fazer num layer novo a cor da casa. Se a casa for branca e com bocados azuis, então esta parte vai ser branca, né? Esta parte vamos mesmo colocar aqui, se calhar mesmo branco aqui em cima. Como é que eu hei de fazer isto? Se calhar esta cor que está aqui e fazemos lá aqui, branco, com os highlights mesmo a branco, pequeninos. Assim, 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 assim. E depois, quando não temos casa, quando temos algo um bocadinho mais castanho, vamos fazer, castanho e verde, vamos fazer um verde esverdeado aqui. Na água. E depois, alguns elementos de sombras um bocadinho mais castanhas e cinzentas. E o mesmo aqui deste lado. Aqui neste caso específico vamos estar a ver a espuma, portanto a espuma vai ser um bocadinho maior. A espuma tem sombra, não é? Ou seja, a espuma tem uma parte mais escura. E neste caso específico podemos também utilizar o smudge, que também funcionaria bem. Neste caso o smudge está a destruir um bocadinho. Neste caso o smudge se calhar teria que ser este que nós fizemos há bocado, com este assim, desta maneira. Este aqui se calhar já funcionaria melhor, sim. Vamos fazer merge disto. E vamos buscar a mesma outros elementos assim aqui laterais com branco. Highlights brancos. E isto está em sombra, portanto supostamente esta parte não deveria estar assim também tão clara e não deveria ser branco. Ou seja, reparem que os highlights brancos aqui estão em sombra, não é branco. O highlight aqui é cinzento, mas pronto, não vamos simular isso, não é preciso. Sombra aqui deste lado, sombra daquele. Se me cerrar os olhos, ver de longe e perceber mais ou menos como é que a imagem fica. Alguém tem alguma questão? Alguma questão específica? Alguma opinião? Algo que faça sentido? Luís, Pedro, uma pergunta. A finalidade deste projeto seria entregar um concept sketch para em seguida o environment ser criado em 3D? Sim, ou seja, esta série de webinars que eu tinha dado a fazer são várias maneiras de começar a fazer um concept art. Ou seja, em vez de começar a desenhar como muita gente faz, que é, vamos começar a desenhar do meio do nada, eu neste aqui quis começar a fazer uma coisa diferente. Quis usar uma batota para fazer o 3D. O 3D não, o desenho. Ou seja, a batota que é uma base 3D que, se eu quiser depois alterar a luz ou assim, já tenho a luz, posso colocar cores automaticamente e agora é só preencher o que é preciso. Neste caso específico aqui, não tenho nada aqui desenhado, então posso sempre numa layer nova fazer com um castanho um bocadinho mais forte, um brush um bocadinho mais pequenino, posso desenhar esta tal forma. Faz aquilo assim.
neste caso específico não mostra a água, mas sei que há bocados de relva aqui a aparecer a branco, então vamos buscar a parte mais clara da relva e colocar aqui relva, tufos de relva, mais a tender para o amarelo, relva a tender para o amarelo, e depois a sombra da relva um bocadinho mais escura e azulada, se calhar não tão saturada, mais escura ainda. Não, já foi demasiado azul. Agora, a ideia é mostrar isto ao Pedro ou outros colegas da equipa e eles dizem assim: não, isto é difícil de desenhar, ou sim, isto é bom, mas falta aqui qualquer coisa. Olha, como é que modelamos aquilo? Falta o quê? Olha, falta vermelho aqui, se calhar aqui em cima. Olha, afinal, este coisa vermelho não fica bem a isso. O que é que achas? O que é que devemos fazer? Basicamente, é por isto que é importante fazer o concept art. Não é fazer só porque sim, só porque me apetece, é porque temos que ter algo já definido antes de começar, né? E se eu puder ter a perspectiva feita já em 40 minutos ou meia hora em 3D, se calhar prefiro fazer do que estar a tentar desenhar e a combater com pontos de fuga e unir pontos e isso tudo. Pelo menos aqui já está feito. Portanto, é uma batota que, se quiserem utilizar, podem utilizar. Pode ser que vos ajude e espero que espero que vos ajude mais tarde. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, vou dar por encerrado então aqui o webinar. Pronto, está bom para ser visto ao longe. ainda faltam muitos detalhes, faltam coisas, falta depois se calhar colocar algo aqui em cima. É uma batota que faz muito sentido e acelera o fluxo de trabalho, certo? Porque agora eu volto aqui agora ao Blender e não vou utilizar mais esta cena. Serviu para brincar com ela. O Pedro ou outro colega, ou o colega do vosso curso, diz assim: não gosto da luz desta maneira porque isto não está a mostrar nada. Se calhar se faria muito mais sentido mostrar esta parte. E eu, ok, faz total sentido. Então o que é que eu vou fazer? Em vez de repetir o desenho de perspectiva e ter uma. Basicamente ter uma trabalheira enorme, o que é que eu vou fazer? Vou mover a câmara. Eu dupliquei a câmara sem querer. Vou mover a câmara, rodá-la. Terei depois que rodar estas partes também, colocá-las no sítio, colocar mais estas partes aqui à frente. Se calhar agora faz sentido mudar a luz para que esta parte fique iluminada. Assim, desta maneira. E o Pedro e os meus colegas agora dizem: pois, isto assim faz muito mais sentido. As luzes, a sombra se calhar aqui não faz sentido ir para cima, ou seja, vou ter que se calhar rodar a sombra assim. Assim e se calhar assim. Não estou a gostar deste traço aqui, mas pronto, seria algo assim mais deste género, mais girado para aqui. Não estou a gostar desta sombra aqui.
Então, se eu não gosto desta sombra, vamos fazer batota, vamos virar a casa toda. Vamos virar a casa, selecionar isto, isto, isto e isto. E se isto acontece, então terão que mudar de local para global. E agora ele move a casa toda, menos esta parte que não moveu. Shift. Z. Se assim faz mais sentido, até depois vemos isto de frente, ou seja, veríamos depois a cascata de frente. Poderíamos mover aqui a câmera um bocadinho mais para este lado, fazer zoom out, em local outra vez. Esta zona agora seria se calhar um bocadinho mais para dentro, para termos informação deste lado, branco, ou seja, tínhamos aqui esta parte aqui, tínhamos aqui esta parte aqui, podíamos ver a roda com muito mais detalhe. Mas as sombras estão, este sol não estou a gostar nada, tinha que fazer um sol um bocadinho mais um tom um bocadinho mais difuso, vou ter que aumentar aqui os samples. Portanto, aprender, neste caso específico, aprender 3D ajuda bastante a facilitar o nosso trabalho. E pronto, e agora, desta maneira, em literalmente 5 minutos, ou não, foi um bocadinho mais, mas literalmente em menos de 10 minutos, eu consigo fazer alterar o meu desenho segundo o feedback que me deram, que era: olha, foste iluminar a parte da casa que não é assim tão interessante quanto isso, porque é que não iluminas a outra? Ok, ganda seca, vou ter que fazer tudo outra vez, vou ter que fazer a perspectiva toda e não sei o quê, meia hora de trabalho perdida. Não. Agora é só fazer F11, F11 não, perdão, F12, gravar a imagem, fazer um print screen, está rápido, copy, vamos ao Photoshop, Ctrl N, Ctrl V e já estamos a pintar outra vez. Posso desligar aqui a opacidade, que é para poder ter isto como base, e posso fazer com ou seja, não preciso de pintar como eu comecei a pintar há bocado, eu posso fazer só com um brush agora de desenho, sem cores, sem nada. Posso fazer só um desenho a lápis. Aqui quero fazer uma rocha, aqui quero fazer outra rocha, aqui outra rocha, pelo menos eu sei como é que as rochas são. Aqui falta outra rocha, eu sei que isto é um bocado de relva aqui a vir. Isto aqui é uma parte que faz isto. Tem aqui outra parte de relva que faz assim, e outra de relva que faz assim, depois tem aqui outra parte que faz isto. E a mesma coisa aqui, tinha outra parte de relva que faz isto, e outra parte assim, outra parte de relva aqui que faz isto. Tenho aqui a água, tenho aqui isto. Portanto, vocês podem fazer o concept art como quiserem. Pronto, basicamente é isto. Pronto, espero que isto tenha dado algumas ideias, ou pelo menos o grande objetivo deste webinar era poder mostrar aos formandos de Game Art, ou seja, aos formandos e também aos formandos de Unity, que quando querem fazer concept art, se calhar só desenhar não é preciso estarem a batalhar com ferramentas de perspectiva e isso tudo. Façam um blockout rápido e depois peguem nisto e a partir daí façam um desenho um bocadinho mais ponderado do que querem fazer. Com atenção também, não é assim ao calhas como eu estou aqui a fazer. Imagina que querem fazer se quiserem fazer uma chaminé muito maior, não é só pegar nisto e colocar para cima, não. Agora teriam que ver onde é que está o ponto de fuga e simulá-lo um bocadinho melhor. Ou vamos ao Blender e arrastar só este ponto, esta parte um bocadinho mais para cima. Pronto. Espero que tenham gostado do webinar e desejo uma boa semana a todos. Este método também funcionaria na criação de personagens. Sim, com um simples pormenor. Teria a base para teria a base do manequim, ou seja, no ZBrush ou no Blender ou assim,
pegam num manequim, ou seja, numa personagem que tem só um bloco para a cabeça e para o corpo, fazem uma pose e a partir daí desenhavam. Ou seja, para a criação de personagens, sobretudo para poses estranhas de combate ou assim, é especialmente útil, ok? Batota que vou começar a aplicar. Ainda bem, Rodolfo. Então, eu sei que é sobre ambiente, mas essa batota pode ser aplicada para conceptar uma personagem em si, fazer um elemento a usar esse modelo como maneira de mostrar a personagem. Exatamente, Tiago. Tiago e Luís, esse método funcionaria assim com uma criação de personagens. Basta abrir um modelo qualquer retirado do Sketchfab ou assim, ou até mesmo do Mixamo, que se calhar era o mais fácil. Retiram um modelo simples do Mixamo e podem desenhá-lo por exemplo, com o Grease Pencil, que se calhar, olha, o próximo webinar que eu poderei fazer sobre isto, se calhar já falo do Grease Pencil e de como é que eu poderia desenhar diretamente aqui em cima. Espero que tenham gostado. Lembrem-se que é preciso sempre uma informação ou um conhecimento básico do 3D, ou seja, do movimento, rotação e escala dos objetos, saber mover mais ou menos a câmera. Não precisavam de aplicar cores, eu apliquei cores só para dar um passo extra, mas pelo menos a parte da perspectiva e luz, pelo menos, que é o mais importante, a cor depois vem depois, a parte da perspectiva e luz, que é onde eu vejo que muitos formantes têm mais dificuldade, é onde eu tenho mais dificuldade também, pelo menos fica resolvido e temos um concept art sólido. Espero que tenham gostado e boa semana a todos. Muito obrigado.